Você já se perguntou como um território aparentemente esquecido pelos grandes impérios europeus, visto inicialmente apenas como uma fonte de madeira exótica, se tornou uma das maiores nações do planeta, tanto em extensão quanto em diversidade cultural? O Brasil não nasceu como um projeto claro, mas como um acaso histórico. A frota de Pedro Álvares Cabral, desviada por correntes marítimas, avistou terras desconhecidas em 1500. Naquele momento, não havia a mínima ideia de que ali surgiria um país com dimensões continentais e uma história marcada por lutas, contrastes e conquistas. Para entendermos a grandiosidade desse processo, precisamos mergulhar em mais de 5 séculos de transformações. Nossa jornada começa antes mesmo da chegada dos europeus, quando mais de 1000 povos indígenas habitavam o território, dominando técnicas agrícolas, construindo mitologias complexas e mantendo redes de trocas e alianças. Depois veremos como os portugueses estabeleceram uma colônia baseada no trabalho forçado e na exploração, trazendo consigo africanos escravizados que moldariam profundamente a identidade nacional. Seguiremos pelas batalhas da independência, pela consolidação do império, pelas guerras que definiram fronteiras e pelo turbulento século XX repleto de ditaduras, revoltas populares e renascimentos culturais, até chegarmos ao Brasil moderno com suas contradições de potência emergente, um gigante cheio de riquezas, mas que ainda luta contra desigualdades profundas. Este documentário é mais do que uma linha do tempo, é uma narrativa épica, cheia de personagens marcantes, batalhas sangrentas, movimentos de resistência e conquistas culturais que ecoam até hoje. Você vai conhecer histórias pouco contadas, como a de Zumbi dos Palmares e sua luta contra o sistema escravocrata, ou como o futebol e a música transformaram a imagem do Brasil no cenário mundial. Serão quase 3 horas de imagens, sons e relatos que vão mostrar por que o Brasil é chamado de país do futuro menos, mas também um país do presente, cuja trajetória histórica continua a impactar o mundo. Prepare-se, porque o que começa como o relato de um achado acidental logo se revela como a saga de uma nação única, marcada por dor e esperança, opressão e liberdade, miséria e abundância. A história do Brasil é, antes de tudo, a história da luta por identidade. A história do Brasil não começa em 1500. Muito antes da chegada das caravelas portuguesas, milhões de pessoas já habitavam este território, espalhadas em centenas de povos com culturas, idiomas e costumes próprios. Eram sociedades complexas, organizadas em tribos como tupis, guaranis, carijós e geis, cada qual com suas tradições, sistemas de cultivo e crenças espirituais. Esses povos domesticaram a mandioca, cultivaram milho, praticavam rituais que uniam religião e natureza, e desenvolveram sistemas de guerra e aliança que se estendiam por vastas áreas. A chegada de Pedro Álvares Cabral, em abril de 1500, foi apenas o ponto de encontro entre dois mundos que se desconheciam. Para os portugueses, aquela terra representava uma oportunidade inesperada. Ao invés de riquezas minerais imediatas, encontraram o pau-brasil, uma madeira de cor intensa, utilizada para tintura na Europa. Esse produto seria o primeiro motor da colonização. Os primeiros contatos foram marcados por curiosidade mútua, mas também por conflitos. Logo, os portugueses implantaram o sistema de capitanias hereditárias e introduziram a escravidão indígena como forma de suprir a mão de obra. A Igreja Católica, por meio dos jesuítas, desempenhou um papel crucial, tanto na catequização quanto na organização social, impondo a religião cristã e tentando apagar crenças nativas. Com o tempo, a economia do pau-brasil deu lugar à cana-de-açúcar, e o Brasil se tornou um dos pilares do comércio atlântico, sustentado pela escravidão. Essa fundação foi marcada por violência, imposição e também por resistências indígenas que, apesar de silenciadas na narrativa oficial, deixaram um legado cultural profundo. Visualmente, podemos imaginar as primeiras vilas costeiras, os engenhos surgindo, a floresta sendo devastada e os navios negreiros trazendo multidões de africanos que passariam a compor a espinha dorsal da sociedade colonial. Assim, o Brasil nasceu como uma colônia pensada para enriquecer Portugal, mas desde o início já carregava dentro de si a semente de uma identidade própria, forjada no choque de 3 mundos: o europeu, o africano e o indígena. No século XVII, o Brasil se consolidou como a mais valiosa possessão da coroa portuguesa. A cana-de-açúcar, produzida em engenhos que misturavam técnica e brutalidade, transformou o território em motor do comércio atlântico. Mas o que enriquecia a metrópole era sustentado por milhões de africanos escravizados, arrancados de suas terras, submetidos a jornadas desumanas e tratados como mercadorias. No entanto, a resistência sempre esteve presente. Escravos fugidos formaram quilombos, sendo o maior deles Palmares, liderado por Zumbi, figura lendária que se tornou símbolo da luta contra a opressão. Enquanto a economia se expandia, o Brasil também se tornou palco de invasões estrangeiras.
Holandeses ocuparam Pernambuco por mais de 2 décadas, criando choques culturais e guerras sangrentas, até serem expulsos pela insurreição pernambucana. Franceses também tentaram se instalar no Rio de Janeiro e no Maranhão, mas foram derrotados. Essas lutas forjaram um sentimento de identidade coletiva que, lentamente, plantava a ideia de um Brasil unido. No século XVIII, o ciclo do ouro em Minas Gerais trouxe uma nova onda de prosperidade. Cidades como Ouro Preto, Mariana e Sabará floresceram, com igrejas barrocas, obras de Aleijadinho e intensa vida cultural. A riqueza atraía aventureiros, mas também despertava a cobiça da coroa, que cobrava pesados impostos. Daí nasceu a Inconfidência Mineira, uma conspiração de intelectuais e militares que sonhavam com a independência. Tiradentes, o mártir enforcado, se tornou ícone de uma causa que naquele momento ainda parecia impossível. Durante este período vemos o Brasil como um mosaico. Ao mesmo tempo em que crescia em importância e riqueza, estava mergulhado em desigualdade, violência e exploração. Mas foi nesse caldeirão que se formaram as bases de uma consciência nacional pronta para explodir no século seguinte. O início do século XIX marcou uma virada decisiva. Com a invasão napoleônica em Portugal, a família real portuguesa transferiu-se para o Brasil em 1808, transformando o Rio de Janeiro na sede do Império Ultramarino. Essa mudança inédita trouxe avanços, abertura dos portos e universidades, imprensa e instituições modernas. Porém, também reforçou a centralidade do Brasil na política europeia. Quando a família real retornou a Lisboa em 1821, o príncipe Dom Pedro permaneceu, pressionado por movimentos locais e pela elite interessada em manter privilégios. Proclamou a independência em 1822 às margens do Ipiranga. O gesto simbólico escondia uma verdade dura. A escravidão e as desigualdades permaneciam como pilares da nova nação. O Império do Brasil foi o único nas Américas, uma monarquia em pleno continente republicano. Dom Pedro I enfrentou instabilidades como a Guerra da Cisplatina e revoltas regionais, até abdicar em 1831. Seu filho, Dom Pedro II, assumiria anos depois, consolidando um dos períodos mais longos de estabilidade política da história brasileira. O imperador filósofo incentivou a ciência, a arte e a industrialização, promovendo uma imagem progressista para fora. Mas internamente o país ainda convivia com tensões brutais, como a Guerra do Paraguai em 1864 a 1870, o conflito mais sangrento da América do Sul, que redefiniu fronteiras e custou centenas de milhares de vidas. A questão da escravidão tornou-se cada vez mais central. A pressão internacional, as fugas de escravizados, as mobilizações abolicionistas e os quilombos ativos enfraqueceram o sistema. Em 1888, a Lei Áurea aboliu oficialmente a escravidão, mas sem oferecer reparação ou inclusão social aos libertos. Essa decisão acelerou o fim do império. As elites cafieiras se voltaram contra a monarquia, e em 1889 um golpe militar proclamou a república. Visualmente, este trecho pode mostrar encenações do Grito do Ipiranga, mapas da Guerra do Paraguai e a assinatura da Lei Áurea. Foi um século de transição, que moldou o Brasil como Estado soberano, mas que também deixou marcas profundas de exclusão e desigualdade. A proclamação da República em 1889 não foi um movimento popular, mas uma conspiração de militares e elites insatisfeitas. A chamada Primeira República, ou República Velha, foi marcada pelo domínio das oligarquias do café e do leite, além de revoltas regionais como a Guerra de Canudos, que expôs o abismo social do sertão. No entanto, o século XX trouxe novos ventos. Getúlio Vargas, ao assumir em 1930, redesenhou o país, implantou leis trabalhistas, fortaleceu a indústria e projetou uma identidade nacional moderna, mas também governou com mão de ferro, instaurando o Estado Novo e perseguindo opositores. Vargas simbolizou o paradoxo brasileiro, progresso e autoritarismo lado a lado. Após sua morte em 1954, o Brasil viveu um curto período democrático. Interrompido pelo golpe militar de 1964, a ditadura militar durou 21 anos, marcada por censura, repressão, tortura e desaparecimentos. Mas também foi nesse período que o Brasil se projetou culturalmente. A seleção tricampeã de futebol com Pelé, a bossa nova conquistando o mundo e a tropicália desafiando o regime com música e arte. Ao mesmo tempo, o chamado milagre econômico gerou crescimento rápido, mas às custas de desigualdades crescentes e endividamento. A partir da década de 1980, a pressão popular pela redemocratização cresceu. O movimento Diretas já mobilizou milhões e em 1985 o país finalmente voltou à democracia. A Constituição de 1988 consagrou direitos sociais e civis, considerada uma das mais avançadas do mundo. Esse período foi marcado por crises econômicas, planos de estabilização e pela busca de afirmação no cenário global. As imagens aqui podem alternar entre multidões em protesto, discursos históricos e ícones culturais como Ayrton Senna,
Chico Buarque e Elis Regina. Foi um século de extremos. Repressão e liberdade, silêncio e música, sombras e esperança. No século XXI, o Brasil entrou em cena como uma potência emergente, com uma economia crescente impulsionada pelo agronegócio, pelas riquezas minerais e pelo petróleo do pré-sal. O país passou a integrar os BRs, grupo das maiores nações em desenvolvimento. Nos anos 2000, milhões saíram da pobreza, e o Brasil começou a ser visto como exemplo de inclusão social e crescimento sustentável. Ao mesmo tempo, sediou eventos de escala global, como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, mostrando ao planeta sua capacidade de organização e sua riqueza cultural. Mas a trajetória também foi marcada por crises políticas e escândalos de corrupção que abalaram a confiança nas instituições. Presidentes sofreram impeachment, e a polarização política se intensificou, refletindo uma sociedade em constante debate sobre seu futuro. Apesar disso, o Brasil manteve um papel fundamental no cenário internacional, seja como líder ambiental na proteção da Amazônia, seja como fornecedor estratégico de alimentos e energia. Culturalmente, o Brasil continua a ser um gigante. O samba, a bossa nova, o funk e o sertanejo embalam gerações. Escritores como Paulo Coelho e Clarice Lispector conquistam leitores no mundo inteiro. Artistas como Tarsila do Amaral e Oscar Niemeyer se eternizam na arquitetura e nas artes visuais. E claro, o futebol permanece como símbolo de identidade nacional, com ídolos como Pelé, Ronaldo e Neymar levando a camisa verde e amarela aos olhos do planeta. O Brasil moderno é um mosaico de contradições: potência econômica e país desigual, líder ambiental e nação em conflito sobre o futuro da floresta, celeiro cultural e palco de crises políticas. Essa mistura única é o que o torna fascinante. Visualmente, este trecho pode alternar entre as chamas da Amazônia, os estádios lotados de torcedores e os modernos centros financeiros de São Paulo. A mensagem central é clara: o Brasil não é apenas o país do futuro, mas um protagonista ativo do presente. Da chegada dos portugueses em 1500 até os desafios do século XXI, a história do Brasil é uma saga épica de sobrevivência, resistência e reinvenção. Um território que começou como colônia explorada transformou-se em império singular. Atravessou ditaduras, revoluções e democracias frágeis, mas sempre encontrou maneiras de se reerguer. O Brasil carrega em sua essência a fusão de três mundos: os povos indígenas que deixaram marcas profundas em nossa língua culinária e espiritualidade, os africanos que, com sua força, cultura e resistência moldaram a música, a religiosidade e a identidade nacional, e os europeus que impuseram estruturas políticas, religiosas e econômicas que até hoje influenciam nossas instituições. É impossível contar essa história sem lembrar dos heróis anônimos, indígenas que resistiram à colonização, quilombolas que lutaram contra a escravidão, trabalhadores que desafiaram o poder, artistas que usaram sua voz para protestar. Essas vozes, muitas vezes esquecidas, são a base de um Brasil plural. Ao mesmo tempo, não se pode negar os erros e cicatrizes: a violência da escravidão, as desigualdades persistentes, as destruições ambientais e as crises políticas que ainda desafiam nossa democracia. Mas se há algo que define o Brasil, é sua capacidade de se reinventar. Cada crise trouxe novos caminhos, cada injustiça gerou movimentos de resistência, cada queda foi seguida por novas esperanças. Hoje o Brasil é visto como um ator global, com imensa responsabilidade ambiental e cultural. É uma nação que inspira, mas também precisa enfrentar seus próprios dilemas para cumprir o potencial que o mundo tanto enxerga. A pergunta que fica é: o que o futuro reserva para o Brasil? Será que conseguiremos conciliar progresso econômico e justiça social? Será que protegeremos nossas florestas e povos originários? Ou repetiremos erros do passado? Essas são questões que apenas o tempo responderá. O que sabemos é que o Brasil já não pode ser ignorado. Seu legado histórico ecoa no presente e continuará a influenciar o futuro. E se você quer continuar essa jornada pelo tempo, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Nosso próximo mergulho será na história completa da Índia, uma das civilizações mais antigas e fascinantes do planeta.